Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Nesta quinzena, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, a conversa é com o André Tecedeiro, artista plástico, poeta, acho que posso dizer dramaturgo, pelo menos já escreveu para teatro. Não sei se posso dizer ator, mas pelo menos já andou em cima de um palco, no Dona Maria, justamente, numa encenação do Orlando. Olá, André, e obrigada por vires ao teatro. Bom dia. Se calhar começo mesmo por aqui, por esta palavra teatro, e por investigar a tua relação com ele, com o teatro. Isto de que falei, as peças escritas, a experiência como ator, são coisas relativamente recentes na tua vida. O grosso do teu trabalho artístico, até há pouco tempo, estava nas artes plásticas e na poesia. O teatro é uma relativa novidade na tua vida? Ou estou a ler mal? Estou a ler mal isto? A minha experiência com o teatro vem como aquela que os participantes do PANOS tiveram, que era na escola, nos grupos de teatro da escola, no nono ano. Na altura em que eu estudava no nono ano, ainda havia algumas escolas que tinham a disciplina de teatro, tinham a área de teatro, e eu estava nessa área. E depois, quando mudei de escola, continuei no grupo de teatro da escola, pronto, era... E também me habituei, eu cresci numa cidade onde nem havia cinema, mas havia teatro, havia um festival de teatro de Porto Alegre. Ou seja, o teatro esteve até bastante próximo, não é, de mim, mas nunca... Em miúdo, mas depois não teve não. consequências a curto prazo na tua vida. Não, a curto prazo não. Sim. Falaste aí do PANOS, foi este último, muito recente desafio que te juntou ao Dona Maria II. O PANOS é um projeto do Dona Maria II em que escritores estabelecidos, vamos dizer assim, escrevem para grupos de teatro juvenil. Nesta última edição foste tu, o Anjaki e a Jaimília Pereira de Almeida. Os textos foram, aliás, também recentemente editados. Esse texto que tu escreveste teve, agora, há poucos dias, desde este momento em que falamos, a sua concretização em palco, na Gafanha de Nazaré. Tu escreveste uma peça chamada Ensaio para o PANOS. Estiveste na estreia do ensaio agora. Estive na estreia do ensaio. Eu já tinha assistido a algumas estreias, porque, entretanto, em cada escola, em cada grupo, a peça foi levada à cena, e o que fomos ver a ilha foi as duas apresentações que foram escolhidas para integrar o festival. Portanto, eu já tinha visto alguns ensaios, e os ensaios são sempre diferentes. Ensaios do ensaio. Os ensaios do ensaio, sim. O que é o ensaio? De que fala o ensaio, André, esse texto? Opa! Porque o texto fala mesmo sobre muita coisa. O desafio era totalmente livre, só era para percebermos a premissa. Sim, nós só tínhamos... A única coisa que o Sandro nos tinha dito era que tínhamos de ter um espetáculo para 1 hora e pouco mais. O Sandro William Junqueira, que coordena o PANOS. Que coordena o PANOS. E então eu comecei a pensar que já que tinha esta oportunidade, queria falar sobre género e sobre questões de género, porque sinto que aqueles jovens teriam uma oportunidade, porque no teatro há uma coisa que nós também às vezes nos esquecemos, os atores passam muito tempo de roda do texto e a tentar perceber o que é que está por trás das palavras, ou a tentar pensar no texto. Eu achei que era uma ótima oportunidade para os pôr a discutir na escola e em grupo temas que às vezes não são muito abordados, ou que eles podem ter a vontade de falar, mas que não estão completamente à vontade. E então era engraçado fazer esse exercício. Então parti de um ensaio, imaginei um ensaio de uma peça em que no ensaio aqueles atores estão a tentar perceber o sentido do texto e trazem uma discussão à volta daquilo, porque nem sempre percebem ou nem sempre concordam com o que está a ser dito. Porque há equívocos? Há equívocos, há incompreensão, então obrigá-los na peça a discutir aqueles temas, obrigando-os ao mesmo tempo, quando ensaiam na realidade com os seus grupos de teatro, a também a falar sobre aqueles temas. Meta teatro. Ou seja, o facto de tu saberes que este texto ia ser representado por adolescentes influenciou a forma de escrever e a escolha dos temas. Sim, eu tive algum tempo a pensar o que é que poderia interessar a pessoas daquela idade e a tentar lembrar-me como é que eu era com aquela idade e quais eram as minhas inquietações, e também pensar, eu tenho um filho de 15 anos, também pensar o que é que ele gostaria, mas ele não acho que não gostaria no geral, não é assim muito dado ao teatro. Mas tive alguns medos, alguns receios do que é que poderia fazer, o que é que podia não resultar,
Então também li peças que foram escritas para o Panos anteriormente, li muitas, e fiquei com a impressão que eram muito violentas e que eram muito intensas. E eu pensei, se calhar posso fazer quase tudo, porque Eles sei lá, aguentam. mostra, eles aguentam. Sim. Então tive bastante à vontade, mas queria fazer uma coisa divertida também. O que é que, se for possível fazer este exercício, o que é que achas que o adolescente que tu foste pensaria sobre a peça que tu escreveste? O que é que palavras como género ou discriminação significariam para ti nessa altura? Eu teria adorado, porque me sentia muito sozinho quando era adolescente, achava que só eu é que me sentia desconfortável na minha pele, ou nem sequer tinha palavras para falar sobre isso com os meus colegas, aos meus professores, aos meus pais, o que quer que fosse. Nem senti que houvesse representação, não é? Ou representatividade na cidade onde eu cresci, ou no mundo onde eu cresci, nos anos 90, não era? Eu fui um adolescente nos anos 90 e não havia realmente palavras, era isso, não havia palavras para falarmos sobre estes temas. E neste momento estão a aparecer palavras, mas nós temos de as agarrar e de as usar, porque senão as coisas não têm uma ligação com o real. Acho que as pessoas têm de aprender a usar essas palavras e a usá-las bem e para podermos comunicar. E era isso que eu queria dar também àqueles jovens, que eram palavras para se expressarem e para expressarem o que sentem e o mundo em que vivem. Antes de começarmos a gravar, tu estavas bastante entusiasmado com o que tinhas visto nesta estreia, ou numa das estreias do ensaio, na Gafanha da Nazaré. O que é que viste? Porque houve depois um debate, não é, que se seguiu à peça. Sim, conversamos, houve a oportunidade de conversarmos. A Jamila, infelizmente, não pôde estar presente, mas eu e o Anjaki tivemos a conversar sobre o trabalho que tínhamos feito e sobre esta experiência de participar no Panos. Mas em relação às apresentações, aos espetáculos que eu vi, eu fiquei mesmo muito surpreendido, não só com as representações do ensaio, que eram duas para cada peça, mas na verdade com quase tudo. A qualidade está muito acima daquilo que eu esperava ver em grupos juvenis. Imensa criatividade, a forma como pegaram na minha peça às vezes estendia a compreensão do texto, devolvia-nos mais ironia ainda do que aquela que eu se calhar tinha posto. Eu achei isso giríssimo. Consegues lembrar-te de algum exemplo que tenha ficado? Há uma parte da peça em que os atores que estão a ensaiar se questionam sobre se o público vai entender a mensagem. E o encenador diz, mas o público são os vossos pais e os vossos professores, vocês acham que os vossos pais são estúpidos, é isso? E eu não tinha escrito mais nada no texto a seguir, não é? Mas eles fizeram e fizeram isso assim em cor, todos no palco, e aquilo foi mesmo muito cómico, estava mesmo engraçado. Pequenas coisas às vezes, não é? E esse grupo também acrescentou imensos acontecimentos, porque em todos os grupos de teatro há um parzinho de namorados, eles acrescentaram esse tipo de coisas, há uma garrafa de água que é partilhada porque o pessoal está cheio de sede já, coisas assim. E é engraçado ver essas camadas. Eu também escolhi esta peça, escolhi um ensaio também para dar espaço para haver esse tipo de acrescentos, não é? Que me tragam coisas que eles próprios vivenciam, que essas pessoas vivenciam. E isso aconteceu, eu acho giríssimo. Escrever para o Panos não foi a tua primeira experiência a escrever para teatro, pois não? Já tinhas feito um texto aqui há não muito tempo também, para o Teatro Meia Volta, estou certo? Fiz um texto para o Teatro Meia Volta. E isso foi, sim, a tua primeira experiência a escrever para teatro? Agora estou a pensar se foi. Acho que sim. Teatro Meia Volta, depois escrevi também um texto para o Cap Teatro do Porto. E tenho outra peça que estou a escrever neste momento, mas é melhor essa não falar muito ainda. Mas era uma coisa que já tinhas imaginado, que era uma coisa que gostarias de vir a fazer, escrever para teatro, ou foi surgindo a partir dos desafios que te foram lançando? Na minha vida tudo vai surgindo a partir dos desafios que vão lançando, portanto, ou seja, há muita coisa que eu gostava de fazer e quando há oportunidade eu agarro e experimento, com tudo o que isso traz de medo de não conseguir, medo de falhar e tudo mais, mas também ao mesmo tempo muito divertimento, porque não tenho nada... É uma experiência, vamos arriscar e fazer, então estou a divertir-me muito com isso.
Imagino que também te tenhas divertido alguma coisa em cima do palco no Orlando. Falámos da escrita para teatro, também estiveste em cima de um palco no ano passado, foi há pouco tempo, em 2022. Fizeste parte do elenco do Orlando, o texto da Cláudia Lucas Schell, a partir de Virginia Woolf, com a direção do Albano Jerónimo. Como é que te acontece, de repente, este ser puxado para a representação, não é? Assim, quando me chamaram, disseram-me que eu ia fazer apoio à dramaturgia, não é? Foste enganado. Depois depois afinal havia mais uns ensaios, havia mais umas coisas e cada vez me fui envolvendo mais na peça. Mas é tal coisa, é um desafio. É a tal situação. Eu tenho medo por um lado, mas por outro lado não consigo resistir porque é tão giro. E depois não sou ator, não é? Por isso também me sinto à vontade para falhar à vontade, não é? É como quando estou a escrever uma peça de teatro pela primeira vez também. Eu não sei como é que se faz, portanto vou fazer alguma coisa e vou-me tentar divertir-me ao máximo com aquilo, e foi isso que aconteceu, não é? Foi uma experiência espetacular. E muitas das coisas que eu depois escrevo na peça, no ensaio, vêm também daí. Algumas expressões que o Albano Jerónimo usava nos ensaios, eu inspirei-me também para escrever esta peça, portanto. Inspiraste no encenador Albano Jerónimo. Albano Jerónimo. E nos encenadores dos grupos escolares, porque também há alguns padrões de comportamento entre os professores que orientam grupos de teatro, e eu acho isso muito engraçado e tentei lembrar-me de algumas coisas e juntar. Esse Orlando era um texto muito pessoal, de certa forma, uma apropriação muito pessoal do texto da Virginia Woolf, muito sobre um processo de descoberta e de lidar com uma identidade. A história daquele Orlando, escrito ou reescrito pela Cláudia, foi também a tua história, no sentido de sentiste também, nem que seja em parte ou em espírito, contado por essa história? Não sei, por uma razão. Mesmo o texto até era bastante fiel a algumas partes do texto da Virginia Woolf, e eu lembro-me que li esse texto da Virginia Woolf quando tinha uns 15, 16 anos, porque me tinham dito que era a história de um rapaz que depois passa a ser uma mulher e que atravessa séculos, e eu achei que aquilo podia de alguma forma informar-me a mim sobre algo sobre mim. Mas depois quando li o texto, aquilo aparece tudo tanto por magia, é tudo tão... Não há explicações. Não há explicações e não encontraste as tuas explicações. Eu estava à espera de mais respostas e não as encontrei, mas agora, olhando para trás, acho o texto mesmo muito interessante, porque ela provavelmente também não tinha explicações para algo. E escreveu um texto de uma forma muito livre e muito interessante nesse aspecto, porque havia ali uma intuição sobre o género que não é completamente desdobrada, porque ela própria também, se calhar, não sabia como fazer. Então acho isso muito interessante. A Cláudia foi buscar também isso, e muito do texto que ali, das coisas que surgiram, foram surgindo nos ensaios com os atores, portanto, e com as atrizes. Portanto, é uma coisa que foi, acho que foi até bastante orgânico, foi engraçado. Essa experiência deixou-te vontade de mais experiências em palco? Ou depende do desafio? Depende do desafio. Mas é tal coisa, eu não sou um ator, eu não me mexo como o ator se mexe, nem falo como o ator fala. Isso pode ter também a sua piada, não é? Pode trazer também coisas para um espetáculo, mas também tem muitas limitações. Mas de qualquer forma eu vou ter agora outra experiência como ator, entre muitas aspas, porque eu acho que o trabalho de ator é muito difícil, exige muito conhecimento e muito trabalho. E eu não o faço, sinceramente, não estudo. não estudo para isso. Sou apenas uma pessoa que gosta de fazer coisas, sei lá, fazem-me um desafio, eu gosto de experimentar coisas, mas é só isso. Eu sei qual é a diferença entre ser ator e aquilo que eu faço. E o que é que vais fazer, se puderes dizer? Vou participar num filme em breve, vamos rodar para o mês que vem. O que é, mais uma vez, uma coisa totalmente nova, que eu nunca fiz e que não sei se vai correr bem, por isso é melhor nem falar muito disso. Ok, mas portanto, ver-te-emos algures no tempo no grande ecrã. Ora, não sendo propriamente um palco, mas no ano passado, em 2022 também, a tua cara, ao lado de outras caras, esteve exposta em tamanho muito grande na fachada do teatro. Isso foi das coisas mais fantásticas que já me aconteceram na vida. Nunca pensei. A sério. É incrível. Porquê?
porque é super surpreendente. Porque aquilo é um edifício mítico, não é? E lembro-me quando vim estudar para Lisboa, aos 18, já foi imenso tempo, já foi há uns 20 e tal anos, que passava ali no Rossio e achava tudo aquilo tão monumental e ao mesmo tempo tão distante de mim, porque uma pessoa que vem de uma cidade do interior, uma cidade pequena e que não tem contacto com... Apesar de eu ter vindo para estudar arte, não tinha assim grande contacto com arte, como é artístico. E o Teatro Nacional era daquelas coisas, aqueles edifícios quase impossíveis de entrar. Eu lembro-me que fui lá 2 vezes quando estava a estudar nas Belas Artes, porque a Associação de Estudantes às vezes dava bilhetes para podermos ir assistir a alguns espetáculos. E eu não tinha muito dinheiro e aquilo era tipo fantástico. Aliás, eu lembro-me das peças que fui ver lá. E a sala era magnífica. Que impressões foram essas tão fortes que ficaram em ti? Tudo. eu também gosto muito de teatro, não é? Mas aquela sala, tem algo de solene que nos faz esquecer que há mundo lá fora. Pronto, mas isto depois para chegar ao espetáculo que é, um dia dizerem, olha, estamos a pensar pôr a tua cara aqui na fachada, eu já não me sentia digno, mas de qualquer forma é um grande acontecimento e porque eu sei que há ali um simbolismo por trás de pôr pessoas pertencentes a minorias e que são subrepresentadas pela cultura e no mundo em geral. E aquilo tem aquele peso simbólico muito grande. E depois implica também um risco da instituição, não é? Estes movimentos de dar espaço a minorias na arte, no teatro, na arte em geral. É um movimento que está a acontecer agora e que implica algum risco das instituições e alguma coragem e é algo que tem de ser defendido em reuniões, imagino. Não é assim uma coisa que sai da cabeça de uma pessoa e faz-se. Tem de ser... explicado, e eu estou contente porque isso aconteceu e não é tanto por mim, não é aquela vaidade pessoal, mas é um peso simbólico entre o eu agora também estou presente num sítio que eu admiro e nós, pessoas que geralmente não estamos em lado nenhum, estamos aqui num lugar de honra. Para mim foi magnífico. Aqui há uns meses esteve aqui no podcast a Nádia Iracema, outra das caras nesse painel, que contava o seu plano para levar a mãe de surpresa ao Rossio para a surpreender com a sua imagem ali. Tu também levaste família e amigos em excursão ao Rossio para te ver ali? Não, eu passei algum tempo com medo de lá passar o próprio. Mas depois, pronto, é o Rossio, a gente passa lá muitas vezes, mas foi muito engraçado. A minha esposa tirou fotografias e acabei por passar lá com amigos e amigas que acharam lá, olha que giro. Foi muito fixe. André, o teu trabalho poético, pelo menos na sua versão pública, começou em 2014 com o livro Rebento Ladrão. Nós temos aqui a fazer-nos companhia nesta conversa a Axila de Egon Schiele, que saiu em 2020, há pouco tempo, mas na verdade tem também o Rebento Ladrão e outros, porque este livro é essencialmente uma recoleção dos livros anteriores, com alguns inéditos, poemas dispersos e no final uma conversa. Já vimos de falar dela. Quando é que tu te descobres poeta? É assim, como outras coisas na vida, o momento em que nós dizemos que sou poeta não é propriamente o momento em que nós começamos a escrever, portanto, provavelmente muito antes de eu dizer que era ou de mostrar como, já era poeta. Mas foi uma coisa que sempre esteve contigo, essa prática? Sim. Mas eu não costumo gostar muito de falar daquela maneira, desde criança. Porque toda a gente escreve brinca, quadras que rimam em ar. Toda a gente dança, toda a gente é ator quando é criança, toda a gente canta. E ainda bem, porque é assim que deve ser, acho eu. Acho que é assim que é natural que seja. Mas pronto, desde sempre eu gostava de escrever e escrevia poemas. E lia muita poesia em criança, poesia para crianças e não só.
Mas não era por ser uau, era porque estava ali à mão de semear. Eu acho que já contei isto várias vezes. A minha mãe é professora e na altura, quando eu estava a aprender a ler, ela dava aulas a adultos que estavam a aprender a ler pela primeira vez e a escrever. E alguns desses adultos eram poetas populares que escreviam na cabeça, ou seja, eles escreviam quadras e décimas e formas populares de poesia, com rimas e com formas muito tradicionais, e queriam, uma das motivações que tinham para aprender a escrever e a ler era poderem deixar registados os poemas que tinham na cabeça e que sabiam de cor. Então eu cresci muito perto dessas formas de poesia mais tradicionais, que achava muito engraçadas. A minha mãe tinha coleções desses poemas dos alunos dela e aquilo estava sempre muito próximo. E eram quadras e versos sobre as coisas do dia-a-dia deles, portanto, daquelas pessoas. Então isso influenciou-me de certa forma. E quando publicas o teu primeiro livro, O Rebento Ladrão, em 2014... já eras um artista plástico com aquilo a que podemos chamar uma carreira ou com um percurso. Como é que foi essa decisão de publicar? Pesaste-a muito? Era óbvio que tinha de ser? Não, eu gostava de escrever, etc, mas depois fui estudar sempre artes plásticas e o meu caminho fez-se a partir daí. O que aconteceu é que eu não deixei de escrever, não é? Eu não pesei essa possibilidade, nem... Porquê? Porque é como esta coisa de ser chamado para ser ator, não é? Apareceu uma oportunidade à frente e eu disse, claro, então também não... E foi um risco muito pequeno, o livro era muito modesto, tinha 10 poemas, é um livro minúsculo, muito bonito, na verdade. Uma coisa super modesta, editada pelo Miguel Martins, da T4One. Também é um grande poeta e fazia esses livrinhos mesmo muito modestos, só que um livro puxa outro e depois foi andando naturalmente. Sim, foi andando naturalmente. O teu trabalho plástico e o teu trabalho com a linguagem, na poesia particularmente, tocam-se em algum momento? São materiais e modos de fazer e de ser diferentes? Eu não sei muito bem quais são as fronteiras entre as coisas no geral, entre aquilo que eu experimento, porque na minha cabeça tudo é muito fluido. Os títulos dos meus trabalhos, agora vejo dos meus trabalhos plásticos, agora vejo que eram pequenos poemas e às vezes os trabalhos eram também apresentados com pequenos textos que podemos considerar poemas. E aquilo que eu pesquisava também é muito perto daquilo que eu pesquiso enquanto poeta, que são coisas muito ligadas ao cotidiano, mas também com alguma magia, com alguma surpresa, mas coisas muito banais, de certa forma, temas que não são grandiosos, são coisinhas que estão aí, que às vezes não reparamos. Então sinto que nem sequer há muita diferença. No fundo eu estou a fazer a mesma coisa com um meio diferente, sob uma forma diferente, mas está muito próximo, eu diria. O teu ambiente físico preferencial é o do artista plástico, ou seja, o ateliê cheio de materiais e possibilidades plásticas, ou é o do escritor? Eu não estou a pedir uma descrição da tua casa, atenção. Não. A minha casa é minúscula e tem um problema realmente grande para quem trabalha a partir de casa como eu. Pronto. Eu tive um ateliê tive vários ateliês ao longo do tempo e a certa altura, mais ou menos quando comecei a tomar consciência da minha identidade de género, percebi que tinha de ter prioridades. Eu já não estava a conseguir pagar um ateliê nem viver das artes plásticas e percebi que quando nós tomamos um caminho que pode fazer com que algumas pessoas se afastem de nós também temos de ser mais independentes e conseguir ocupar menos espaço, trazer menos bagagem e ser pessoas mais fortes nesse aspecto, porque isso também é uma forma de força, não é? Bastarmos a nós próprios. E eu nessa altura deixei de ter o ateliê e tomei essa decisão de abandonar, pelo menos abandonar. Eu nunca faço nada assim com um ar muito definitivo, mas a deixar de lado as artes plásticas, fui estudar psicologia e tentar bastar-me mais a mim mesmo. Então desde esse tempo que eu não tenho
um ateliê com muita coisa. E eu, nessa altura, esse largar de pele, que é largar um ateliê onde eu estava a acumular objetos e pesquisa durante anos, foi um movimento muito importante na minha vida. Eu agora percebo, para já, fez-me perceber que eu podia viver com muito menos coisas e que aquilo que eu julgava que não podia afastar, afinal conseguia, não é? Mostrou-me também essa força que eu tinha. Mas eu fiz uma espécie de uma feirinha em que vendi os meus materiais, vendi revistas e livros e coisas que tinha, mobiliário, vendi tudo para ter algum dinheiro, que não é muito, mas para me poder mexer melhor para os passos que queria dar a seguir. Então, desde essa altura que não trabalho em artes plásticas de uma maneira... Fiz algumas coisas, mas não de uma maneira tão... Como tinha estado a trabalhar até ali, de uma forma, com um programa tão rígido, com exposições marcadas. Nunca mais fiz uma exposição na vida. Isso acontece aí por volta dos 30? De 37, acho eu, 36, 37. Agora tenho 44. Já agora, o título que tu escolhes para esta coleção dos teus poemas, Axila, da Axila. Qual é o potencial poético das axilas do pintor austríaco? Para mim era imenso. O título vem de um poema do livro e eu achei que uma axila dá para meter lá muita coisa por baixo, não é? Pode servir de bolso, como eu digo nesse poema. A axila também me lembra um bocadinho como uma cúpula, não é? De uma catedral, não é? Algo curvo que dá para meter coisas lá para dentro. E achei que podia albergar os outros poemas do livro. O livro termina de forma inusitada, eu diria, para um livro de poesia, que é com uma conversa. Uma secção chamada Falar a Pé, que é uma conversa, um diálogo entre ti e a Laura, que podia ser uma personagem, mas sabemos que não. Exato, é a tua companheira na vida. É uma conversa íntima, a intimidade pode ser muitas coisas, uma conversa de cumplicidade, de muita cumplicidade. É o poema mais longo do livro. Não tinha pensado como poema, mas certamente nesse caso foi um poema escrito por duas pessoas, porque é mesmo uma conversa entre os dois. Esta coleção, pelo menos até este número, tinha tido sempre uma conversa com o curador da coleção, que é o Walter Ugumem. E o Walter contactou-me a dizer: olha, estava a pensar que se calhar é mais giro no teu livro, em vez de ser uma conversa comigo, fazeres uma conversa com a Laura. E eu fiquei, opa, como é que se faz isso? Porque nós conversamos muito, mas um casal, quando está há muito tempo junto, depois começa a ter... as suas formas de falar muito particulares, não é? Já temos passado e por isso referimos-nos a coisas que outras pessoas não vão compreender, não é? Há muitas private jokes, por exemplo. E pensei, como é que isto vai ser? Muito bem, uma linguagem privada, era isso que me faltava. E pensei, como é que isso pode passar para mais alguém? Como é que podemos falar em casal de uma forma que seja verdadeira, mas que não seja demasiado íntima, no sentido de estarmos a expor a nossa vida mais privada, não é? Como é que se pode fazer isto? E ao mesmo tempo conseguir passar uma intimidade. Foi um desafio. E como é que foi o processo? Foi uma conversa escrita ou foi uma conversa que tiveram e que depois transcreveram? Nós tentámos várias coisas. Por exemplo, gravar enquanto conversávamos. Pronto, ou várias formas, ou editar um texto a mais. O que nós acabámos por fazer foi abrirmos um Google Docs partilhado, os dois computadores um à frente do outro. Eu escrevia uma parte e quando acabava aquela parte dizia: olha, Laura, já acabei, podes responder. Ela respondia. Tipo entrevista. Sim, e tivemos sempre a fazer isto. Líamos o que o outro tinha escrito e trabalhávamos a partir dali. E na verdade foi a partir do momento em que acertámos ali as agulhas e que descobrimos essa forma de trabalhar, até funcionou surpreendentemente bem. Agora estou a pensar que dava para escrever mais assim. Porque quando estamos a escrever sozinhos, estamos sempre a escrever com base no nosso texto, não é? E os estímulos vêm de dentro de nós ou daquilo que estamos a ver. E quando há outra pessoa a entrar no texto a meio do processo, estimula-nos com algo que é surpreendente e que nos pode levar para outro caminho. Isso realmente é muito giro. E aconteceu ali. Uma espécie de cadáver esquisito, não é? É um cadáver esquisito, mas não tão cego, não é? Como isso, porque estamos a ver o que o outro está a fazer. Uhum. Tu dizes às tantas também neste texto, nesta conversa final do livro, dizes:
penso que para se desejar uma grande mudança é necessário estar num estado de mal-estar que supera o medo da instabilidade, da incerteza e do desconforto. Queria perguntar-te se foi assim para ti, se as tuas grandes mudanças vieram sempre deste lugar de querer fugir ao que é quase insuportável. Sim, totalmente. Porque eu acho que nós tendemos para um equilíbrio, o ser humano, e é tão difícil encontrar esse equilíbrio que as pessoas, quando o encontram minimamente, ficam ali, que é bom, é um espaço confortável, não é? Mas nem toda a gente tem a sorte de conseguir um equilíbrio assim, e esse equilíbrio também tem muitas armadilhas que impedem-nos de tomar alguns riscos, como este: vou para o palco porque me desafiaram para isso e porque não, ou vou fazer um filme porque sim, ou vou publicar um livro com poemas que tenho escrito e guardado. Então, como é que eu ia dizer? Esse mal-estar que nos obriga a mudar, porque enquanto impulso, não é, para a mudança, também nos ensina que podemos correr alguns riscos e que não morremos por isso, não é? Portanto, isto para dizer que sim, o mal-estar impulsionou-me e obrigou-me a fazer mudanças, mas também me ensinou, ou essa experiência de fazer essas mudanças também me ensinou que consigo viver de outras maneiras e consigo arriscar. Há bocadinho, no início da conversa, quando falávamos do Panos e da necessidade de dar palavras ou de ter palavras para nomear as coisas que não conhecemos, fiquei com esta pergunta pendurada, que é: quando se vive um processo identitário complexo e com muitas mudanças, presumo que seja uma questão muito, muito importante o haver ou não modelos, ver outras pessoas, conhecer outras pessoas que tenham passado pelo mesmo ou que possam mostrar como é que pode ser, no fundo. Queria perguntar-te como é que foi contigo. O teu caso é singular, como são todos, de certa maneira, mas se sentiste esse desamparo da falta de modelos? Senti a tal ponto que eu achava que ou que toda a gente era como eu e toda a gente estava desconfortável de alguma forma, mas não dizia. Ou que... Porque eu sou normal, não é? Eu sentia-me normal. Claro. Então... Ou seja, mal, mas normal. Ou seja, o desconforto vinha... Não era teu, era exterior? Eu sentia o desconforto, mas como ninguém me dizia, ou nunca ninguém me disse que havia pessoas para quem o corpo ou a identidade que os outros percebiam no seu corpo podia não corresponder à identidade que essas pessoas sentiam no seu cérebro. Nunca ninguém me tinha explicado isso, porque nem sequer se falava desse assunto assim. Eu não sabia que isso podia estar a acontecer comigo, não é? Eu sentia-me só mal. E mal é de género... eu lembro quando era adolescente, só queria morrer todos os dias, mas não sabia porquê. E... Eu não sabia que isto era possível sentir. Por exemplo, eu achava as raparigas muito mais giras. Quando estava a crescer, quando era criança, eu achava que todas as raparigas achavam que as raparigas eram mais giras, só que namoravam com rapazes porque tinha de ser. Eu achava que isso eram todas assim. Sim. Ou seja, isso era o normal. E que também era normal as pessoas não se sentirem confortáveis no seu corpo. E realmente há muito mais gente desconfortável do que devia, é verdade. Mas isso não é o que é suposto acontecer. É suposto vivermos bem. Então porquê que não nos dizem que nós podemos viver bem? Porquê que isso é um tabu? Porque que... Pronto, e claro que é importante os modelos. Eu só me apercebi que havia... Para já só me percebi que eu era uma pessoa trans e que havia pessoas trans quando conheci a minha esposa, e ela é mais nova. E via imenso YouTube e assim, e às vezes via pessoas trans a falar e a falarem das suas experiências. Eu achava primeiro aquilo um bocado parvo e depois comecei a prestar atenção. Eu estava ao lado dela enquanto ela via os filmes e eu pensava, espera lá, mas eu sinto isto. E ficámos assim muito surpreendidos. Não, eu sinto isto. Não sabia que havia mais pessoas como eu. Isso é um grande acontecimento. Encontrar alguém que sente as coisas como nós sentimos é um grande acontecimento na vida de qualquer pessoa. Então eu acho muito importante falaste dos assuntos, haver representatividade, haver informação, porque isso pode salvar a vida de pessoas. É mesmo. E pode fazer encontrar caminhos e descobrir que podem ser felizes. Nesse processo para ti,
foi mais, enfim, não é o que foi mais importante, mas enfim, se é a compreensão ou o apoio daqueles que te são próximos e que estão contigo, ou também a componente, de certa maneira, mais racional, lá está, e cheia de palavras e explicações da parte médica, dos profissionais de saúde, da realidade médica de uma pessoa trans. Foram as tuas âncoras, quais foram as tuas âncoras mais determinantes? Eu acho que as explicações nunca vieram das pessoas médicas. Okay. As explicações vêm sempre de outras pessoas que passaram pelo mesmo e que falam das suas experiências e que às vezes vão até contra aquilo que a medicina diz, porque a medicina também se alimenta do que vai vendo, não é? A ciência é assim que avança. Só que às vezes aquilo que vemos também está um bocadinho enviesado. E as pessoas trans ao longo da história também têm dito muito aquilo que os médicos precisam de ouvir para as poderem autorizar. Isto é um processo muito complexo porque está ainda em andamento. Por exemplo, há muitas pessoas trans que dizem ou que disseram ao longo do tempo que gostavam disto ou daquilo para que os outros entendessem que elas, ou que sentiam mal com isto ou com aquilo, para que os médicos entendessem que elas estavam naquele tipo de sofrimento e lhes darem a oportunidade de fazer um tratamento hormonal, por exemplo. Por exemplo, aquela coisa de sinto-me uma mulher no corpo de homem ou um homem no corpo de mulher, às vezes não é tão linear assim, as pessoas às vezes também não entendem, não é bem, ou não é sempre isto. É uma simplificação para efeitos de comunicação. Sim, é isso, há uma simplificação para efeitos de comunicação. Muito bem. É isso, as coisas são mais complexas e ao mesmo tempo muito mais simples. E é por isso que eu acho que tem de haver discurso sobre elas, tem de haver peças de teatro, tem de haver música, tem de haver romances, tem de haver banda desenhada, tem de haver tudo aquilo que nos pode alimentar culturalmente para entendermos de que é que se está a falar. Não é? Não pode ser só o discurso médico, nem pode ser só o discurso das escolas. Temos de ouvir as pessoas de uma forma mais próxima e perceber um discurso sensível que também surge e que muitas vezes a arte pode ser uma forma, um veículo para esse discurso. André, tu nasceste em Santarém, Nasci é em verdade, Santarém, mas sim. Viveste lá pouco tempo? Uns meses. Ok, e depois Porto Alegre, Porto Alegre, sim, cresci em Porto Alegre. Toda a minha experiência até à adolescência foi passada em Porto Alegre. Como é que foi crescer em Porto Alegre? Olha, teve coisas muito boas. Eu trago em mim muita coisa boa da experiência de crescer no Alentejo, é verdade. E faz-me ver o mundo também de uma perspectiva um bocadinho diferente. Para uma pessoa queer, é um pesadelo. É um pesadelo, ou qualquer pessoa que fuja à norma pode ser um pesadelo. O Alentejo, não, quer dizer, não é necessariamente o Alentejo. Meios pequenos. Meios pequenos, sim, onde as pessoas se conhecem, onde tentam perceber muito da vida uns dos outros, onde bisbilhotam muito, onde se julgam conhecer tudo. Pronto, pode ser um pesadelo. E onde também não chega muita informação, né? Ou demora mais tempo a aparecer. Mas eu tenho muito boas experiências de viver numa cidade pequena, acolhedora, muito bonita. Eu ainda por cima vivia fora da cidade. A minha casa era assim rodeada de oliveiras. Havia também muita coisa boa. Regressas muito lá agora? Eu já não tenho praticamente família em Porto Alegre, por isso os meus pais também saíram de lá. Por isso não volto muito. Quando volto tenho sempre alguma... Fico triste porque a cidade está a desertificar-se muito rapidamente. Noto muitos sítios que existiam quando eu lá vivi fecharam, mas muitos mesmo, e também não abriram outros a ocupar aqueles espaços. Ou seja, está a ficar uma cidade um bocadinho fantasma. E dá-me pena, e muitas vezes já pensei que gostava também de fazer algo, devolver algo à cidade onde cresci, mas ainda não descobri a forma de o fazer. Vamos parar um minuto para recapitular a conversa do Teatro Passado com o Manuel Moreira.
que é que eu faço com a minha vida? E será que eu tenho mesmo talento para isto? E será que agora já não tenho tantas oportunidades? O que é que eu faço? E depois pensei, ok, é agora ou nunca. Tinha 25 anos e candidatei-me à escola e entrei. E a Fernanda e a Isabel Medina lembraram-se de me chamar a mim e eu nem queria acreditar que aquilo me estava a acontecer. Estava longe dos meus sonhos achar que me ia estrear profissionalmente no Teatro Nacional. Aquela altura, no final dos 20, quando já não és um miúdo, já queres ser visto mais como adulto, e as pessoas continuavam a dizer: olha, Pedro de uma Aventura, olha, o Rui dos Morangos. Já ouvi milhentas vezes a frase: tu fizeste a minha infância, ou tu és parte da minha infância, ou trocadilho com uma aventura de 1000, vem comigo viver uma aventura. Assim, até nas apps de engate eu levo com essas frases. Claro que a primeira vez que eu li eu pensei: eles são doidos. Eles são doidos, isto ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Esta coisa de não termos medo de sermos pirosos na maneira como lembramos os nossos amigos a toda a hora que gostamos deles, eu acho que é muito importante. Manuel Moreira foi convidado do último episódio do Teatro, que podem recuperar e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. André, já te vejo com 2 livros na mão. O que é que podes sugerir? Então, eu sugiro, para já, como não podia deixar de ser, o livro do Panos, com as 3 peças deste ano. O ensaio, André de Ster, que sou eu, a Irene, de Jamila Pereira de Almeida, e 2 pessoas e uma ilha sozinha, do Anjaki, que foram as peças então que foram apresentadas agora em Ilha. Vi que os textos estão editados por esta coleção de Dona Maria II, que é uma coleção muito interessante, tem peças realmente muito boas. Eu li algumas antes de escrever o ensaio e é realmente surpreendente. Há peças muito boas e gostava de ter visto mais espetáculos daqui. E o outro livro que trouxe é um livro que se chama As Malditas, de uma escritora que se chama Camila Sousa Vilada. É de uma editora que se chama BCF Editores. E este livro é o livro que eu estou a ler agora. Portanto, eu não sei como é que acaba. E um marcador, sim. Sim, está com um marcador. É o livro que estou a ler agora, mas está a ser uma surpresa muito grande. E o livro fala de um grupo de travestis, de mulheres travesti da América do Sul que eram prostitutas e que à noite encontram um bebê abandonado no meio do parque onde trabalhavam e que resolvem cuidar do bebê. E a história está contada, não sei, isto segue um bocadinho aquela linguagem do realismo mágico e está muito, muito, muito bem escrito. Eu estou surpreendido, e então resolvi trazer esta proposta de As Malditas, Camila Sousa Vilada. Aqui ficam duas sugestões de leitura. Planeias outros voos de escrita para além da poesia e do teatro? Sim. Pronto. Agora, não é tal coisa, sou uma pessoa muito aberta ao que vai surgindo. Neste momento também estou a escrever crónicas mensais para o Gerador e tenho um romance que não há meio de acabar. Já acho que já dei demasiadas entrevistas em que digo que estou a escrever, e o que me preocupa. Sim, mas estou. Eu vou sempre experimentar coisas. Falta muita coisa. Okay. Não vamos entrar por aí. Então. Não posso dizer que estou nos finalmente, porque não estou. Sim. A psicologia, que entretanto foste estudar aqui há uns anos, que espaço é que ocupa na tua vida? Olha, foi determinante para eu aguentar todo o processo que é uma transição de género. Não porque o ambiente na Faculdade de Psicologia fosse assim tão aberto, porque não é por aí, mas aprendi muita coisa sobre comportamento humano, que me serviu para entender os comportamentos que os outros estavam a ter acerca de mim, para compreender os meus. Foi mesmo muito importante. E eu, quando fui estudar Psicologia, o que eu procurava era algo que, ao contrário das artes plásticas, me desse alguma estabilidade económica, mas também fazer algo que eu gostava realmente de poder trabalhar em Psicologia. E o que aconteceu foi que, depois de estar 1 ano e pouco a trabalhar, me começaram a surgir encomendas e de textos e estas oportunidades de trabalhar como ator e esse tipo de coisas, e eu já não consegui mais. Foste desviado. Fui desviado. Mas chegaste então a trabalhar como psicólogo? Sim.
Mas foi muito engraçado, realmente parece que foi durante uns anos uma tábua de salvação. O tempo em que fiz o curso, ainda fiz a licenciatura, o mestrado, estive a trabalhar numa empresa como psicólogo. É engraçado como foi uma tábua de salvação durante uns anos e como dediquei tanto àquilo, a pensar que ia ser o resto da minha vida, e entretanto apareceram imensas coisas de escrita e outros projetos que eu decidi. Mas pensaste mesmo que ia ser, Sim, que o teu futuro ia sim, passar sim. por ali o resto do tempo? Sim, e eu gosto mesmo muito de psicologia. Até pensei na altura, ainda ponderei a continuar a fazer investigação na área, mas surgiram outras coisas e eu tive de optar. E é engraçado como a arte, em qualquer uma das suas formas, é como uma sereia, não é? Que me puxa para ali e eu não consigo dizer que não. Vais atrás do Vou canto. atrás do canto da sereia. André, tenho uma pergunta para ti, gravada por alguém que vais imediatamente reconhecer, até porque ela se apresenta. Gostava que ouvisses. Querido André, olá, é a Cláudia Lucachel. Desafiaram-me para te fazer uma pergunta aqui para o programa e eu, antes de fazer a pergunta, queria aproveitar para dizer publicamente, nós já trabalhámos juntos e somos amigos, e queria dizer publicamente que tu és das pessoas mais doces, mais generosas, mais queridas mesmo que eu conheço, e já trabalhei contigo em contextos onde há mais tensão e mais pessoas envolvidas, e tu és ótimo na gestão dessas energias, digamos assim. Conheço poucas pessoas como tu, de facto, consegue gerir muito bem a relação entre as pessoas, e acho que, além de seres para mim um grande poeta e um ótimo artista, és sem dúvida uma pessoa muito, 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 muito especial e muito, muito acima da média. E, portanto, posto isto, queria-te colocar uma pergunta que ele próprio também me coloca algumas vezes. Nós, no teu caso, tu escreves porquê? Ou para quê? E já agora faço outra pergunta também. Como é que te vês nos próximos 10 anos, do ponto de vista profissional? O que é que tu desejas ter alcançado nos próximos 10 anos? Um grande beijinho, gosto muito de ti e pronto, desejo uma boa conversa que eu vou certamente ouvir. Beijinhos para todos. Opa! Que linda a Cláudia, tão querida. Agora fiquei imenso sem jeito. Até fiquei um bocadinho comovido, portanto não me lembro das perguntas. Eram muito simples e fáceis de responder, que era fáceis de responder. porque é que escreves, para que é que escreves e como é que te vês daqui a 10 anos? Porque é que escrevo e para que é que escrevo? Essa é realmente é mesmo difícil. Eu sei que nunca parei de escrever e que escrevi apesar de não saber que ia editar um livro, ou que não, os primeiros poemas que eu publiquei nem sequer nunca pensaram esses poemas que iam estar no livro, portanto, ou seja, não é de certeza para publicar. Ou seja, mesmo que eu soubesse que não ia publicar, eu ia continuar a escrever. Acho que tem talvez a ver com para me compreender. Sim, provavelmente escrevo para me compreender, para deixar um registro, às vezes também para mim, da minha visão do mundo e de mim e dos outros e daquilo que me cerca. Acho que é para isso. É assim uma coisa mesmo muito modesta. É uma razão assim muito pequenina, mas é por aí. Agora, claro, com o andamento da carruagem eu escrevo também para os outros e pronto, tornou-se uma forma de comunicação importante para mim. E claro que nesse aspecto, ser publicado ou escrever uma peça que é vista por outras pessoas é já uma coisa muito importante, porque eu já tenho uma mensagem que quero transmitir a outros. Mas mesmo que não tivesse essa oportunidade, eu ia continuar a escrever sem dúvida. Onde é que me vejo daqui a 10 anos? A minha vida tem-me ensinado a não responder esse tipo de questões. Ou a não levar a sério as respostas. Sim, é isso. Não acreditar muito na resposta, porque eu, se olhar o que eu era há 10 anos atrás, quase não há nada que coincida com o que eu sou agora. Não é? Quase nada. Portanto, eu nem quero muito arriscar. Também não estou a ver o que é que ainda pode mudar muito mais, mas eu gostava, agora, este ano tive um ano mesmo de muito trabalho. Não me lembro do último fim de semana que tive sem trabalhar, e eu gostava mesmo que isto abrandasse,
Ou seja, eu quero que me continuem a chamar para coisas, como é óbvio, desafiem-me, mas eu vou ter de organizar a minha agenda. Eu gostava daqui a 10 anos conseguir ter algo mais próximo daquela fantasia que eu tenho, que é um escritor, que é uma fantasia bonita, que é assim uma pessoa que se levanta, faz o seu café, escreve, sem interrupções de e-mails nem de telefones, e depois faz o almoço e depois ainda escreve mais um bocadinho, mas depois está com a família. Adorava poder ter isso, mas acho que não vai acontecer. E se calhar é bom que não aconteça. E se calhar com um escritório, quem sabe, em vez de estar a trabalhar nas mesas dos cafés das Amoreiras ou na minha sala pequeníssima, enquanto a minha esposa também está a trabalhar lá e a ter reuniões online e o meu filho está ao lado a estudar para um teste, se calhar ter uma mesa só para mim, era espetacular. André, uma última coisa, há a frase final do teu livro, de que falámos aqui na tal conversa, deixou-me intrigada porque tu dizes: ser criança não é fácil e é uma coisa que nunca passa. O que é que isto quer dizer? Ser criança nunca passa? Isto também tem a ver com a forma como eu vivi a minha infância, não é? Com um não saber o que é que ia acontecer, um não conseguir ter mão em tudo, ter uma curiosidade que está sempre acesa, não saber o que é que vai acontecer a seguir. A minha infância não foi um mar de rosas naquele sentido de não tenho só recordações boas, lembro-me que foi um tempo angustiante para mim, e se calhar também a minha questão identitária também contribuiu para isso, mas sentia-me muito angustiado, sentia que quando crescesse não ia não ia poder ser eu, pronto. E talvez ainda tenha esses demóniozinhos assim à minha volta, mas sim, mas talvez a curiosidade e a aprendizagem constante e o estarmos sempre um bocadinho desconfortáveis ou ainda em desequilíbrio, acho que isso é uma característica que eu ligo à infância. André, muito obrigada. Muito, muito obrigado. Adorei esta conversa. Obrigada por ter vindo ao teatro. O André de Cedeiro foi convidado desta quinzena do Teatro, o podcast do Dona Maria II. Volta daqui a 15 dias. Podem, entretanto, ouvir-nos e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.